Olá pessoal, estamos de volta à nossa segunda aula e nós vamos continuar com as nossas configurações. Na última aula eu falei sobre as unidades que nós trabalhamos em milímetros, mas eu não cheguei a configurar. Então vamos fazer a configuração de unidades, que é, basta eu acessar no menu de tela a aba Format e clicar em unidades. Abre uma caixa de diálogo, unidades decimal, linear e angular. Todas não são decimais. A precisão, eu posso colocar a precisão de acordo com o projeto. Então não há necessidade de ser 2 ou 3, isso é de acordo com o projeto. Graus decimais também de acordo com o projeto. Inicialmente vamos deixar uma casa após a vírgula, ok? E nessa aba aqui embaixo, que é inserir a unidade. Então eu tenho centímetros, milímetros, metro e várias outras. Mas no Brasil nós usamos mais essas três. Então deixamos em milímetros e clica em OK. A nossa configuração de unidade agora está completa. E nossa próxima configuração, que ela é um pouco mais trabalhosa, que é a configuração dos layers. Layers são camadas. Eu tenho duas barras aqui em cima, que a gente chama de barra padrão, que são barras de layers, onde eu tenho cor de layer, eu tenho tipos de linhas, que é dos layers, e a largura dos layers. E a cor não está habilitada, porque eu já tenho a cor nesta aba. E aqui a quantidade de layer com as suas características. Isso aqui eu ainda não tenho nenhum layer acionado. Eu só tenho o que a gente chama de layer 0, que é aqui vem com o padrão do AutoCAD. Quando você inicia a tela do AutoCAD, ela já está pronta para você. Então, para eu acessar o quadro de layers, basta eu digitar LA e teclo Enter. Aparece uma caixa de diálogo onde eu vou criar os novos layers. Para criar novos layers, basta eu clicar nesse ícone, que é quando você leva o mouse no ícone, ele já te informa. Então é o quadro o ícone de New Layer, nova camada. Então vou clicar aqui, clicar 5 vezes. Criamos 5 novos layers. Vamos entender mais um pouco sobre layer, como eu utilizo, como são utilizados os layers no AutoCAD. Porque a princípio aqui eu tenho 5 layers que eu criei, todas estão na cor branca e todos têm linha contínua. No desenho técnico, nós utilizamos linhas contínuas, linhas tracejadas, linha traço ponto e outros tipos de linhas que são aplicáveis em desenho técnico e em várias disciplinas. E para entender um pouco mais, eu trouxe aqui para essa aula um desenho com vários layers para vocês darem uma olhada. Você não entenderá o desenho, você também não precisará ler o desenho, mas só para você ter a ideia de como eu aplico esses layers. Vamos dar uma olhada aqui. Vou criar, cliquei nesse aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Aumentei. Eu tenho um desenho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem umas partes maiores aqui, mas aqui vai ser o suficiente para mostrar. Eu tenho a cor verde, a cor vermelha, a cor amarela, né? Vamos ver aplicadas nesse desenho, são essas aqui. E para que serve as cores no desenho técnico? Quando você desenha, você utiliza espessuras de linhas diferentes. E no AutoCAD você
normalmente não visualiza essa largura de linha, apesar de existir essa possibilidade. Mas nós dizemos com a mesma espessura, e essas espessuras irão ser definidas, a largura desses tipos de linhas irão ser definidas na hora de plotagem. Então eu trabalho com cores e na hora de plotar eu defino a espessura desejada. Então tem layers diferentes, aqui é um desenho mecânico, né? Podem ver que aqui tem até o desenho de um trator, uma parte mecânica, de equipamentos mecânicos. E uma outra opção também, onde ele é aplicado, que é essa daqui, um desenho civil, uma planta de uma casa. Tem layers, tem cores diferentes no desenho, onde eu tenho as cores das paredes, eu vou até trazer aqui para a planta aqui, cores de paredes de uma cor, cotas, dimensões, né, do desenho de outras cores e assim por diante. Então, na hora de plotar esse desenho, eu normalmente também não ploto esse desenho, não vou imprimir esse desenho colorido, eu vou imprimir preto e branco. O que vai distinguir serão as espessuras das linhas. Então, essa cor aqui que a gente chama de magenta, ela terá uma determinada espessura, a amarela terá outra, a vermelha terá outra, e assim por diante. Algumas outras cores, elas também são definidas no quadro de layers com números. Então, às vezes, você nem tem a cor, que é uma mistura de cores que existe aqui no AutoCAD. São 256 cores no primeiro quadro que você pode definir. Então, você utiliza os layers diferentes para, na hora de plotar, você plota na cor, você plota preto e branco, e as espessuras serão diferentes, ok? Então, vamos voltar para a nossa tela. O que nós precisamos entender inicialmente nesse quadro de layers são algumas características dos layers para você trabalhar corretamente. Primeira coisa que eu mostro normalmente são as cores. Então, todas aqui estão brancas. Vamos utilizar somente as que nós criamos. O layer 1. Vou clicar nesse quadro de cor, onde aqui indica que ela está branca, vou clicar dentro desse quadro para vocês verem. Cliquei no quadro, apareceu uma caixa de diálogo com uma opção de cores para eu poder utilizar. Nessa barra aqui, ó, tem as cores 1, 2, 3. Essa barrinha aqui também, ela é conhecida como os profissionais que plotam o desenho, são barra de cor padrão, que são as mais usadas. Essas cores, quando se criou o CAD, elas derivaram das canetas antigas que a gente utilizava para desenho técnico. Então, para cada espessura de linha, eu tinha uma caneta diferente. Essas canetas, elas possuíam cores, e o CAD trouxe as cores dessas canetas para o programa. Então, vou começar com a cor 1. Eu seleciono a cor 1 e clico em OK. Veja, nosso layer 1 agora é vermelho. Vamos para o exemplo no layer 2. Eu pego a cor 2, clico em OK. Exemplo 3. Eu clico no quadro de cores, pego a terceira cor. Então vamos terminar as outras. Cor 4 e, por fim, a cor 5. Ok. Então, para você mudar as cores dos layers, basta você clicar no quadro, né, da cor respectiva do layer, vai abrir uma caixa de diálogo e você muda a cor de sua preferência. Essas cores também não indicam que são obrigatórias a você usar. Você pode usar a cor que você quiser. As empresas normalmente padronizam um tipo de cor para ser usado nos seus desenhos. As empresas de engenharia de projetos multidisciplinares, elas também utilizam vários layers e de acordo com a sua disciplina, ok? Agora,
todas as linhas que estão aqui são contínuas. Então, toda layer que você cria, ela já vem com a cor branca e contínua. Só que no desenho técnico, eu uso outros tipos de linha. Então, para eu encontrar esse outro tipo de linha, basta eu clicar em cima da palavra contínua. Pronto, cliquei na palavra contínua, apareceu o quadro, que é o quadro da linha contínua, é a única que existe até o momento, mas existe a possibilidade de preencher esse quadro com vários tipos de linhas. Para preencher esse quadro, eu clico em Load. Clique em Load, aí sim, eu tenho todas as linhas que são usadas no programa. Então, vamos pegar um exemplo bem do início, vamos usar a linha de centro, que a gente chama de linha traço ponto. Eu seleciono essa linha traço ponto e clico em OK. Agora eu já tenho essa linha no meu quadro de layer. Eu vou clicar novamente em cima dessa linha de centro que eu acabei de criar e vou clicar em OK. Veja o que vai acontecer. Cliquei em OK, ela transformou aquela linha contínua em linha de centro. Então, eu mudei as características da minha linha. Essa configuração é que a gente faz toda vez que você inicia um desenho novo, uma planta nova. Vamos para o próximo layer. Eu continuo com linha contínua, clico em cima da palavra contínua, só tem esses dois, vamos preencher mais linhas, procurar mais linhas. Eu vou clicar em Load. Em Load, eu vou procurar uma linha que começa com a letra H, que é muito usada, tá? Que é esta. Reading. Reading é a linha, para nós, conhecida como linha tracejada. Eu clico em OK. Ela agora já pertence ao nosso quadro de linhas. Eu clico nela novamente e OK novamente. Olha que o processo parece um pouco demorado, mas ele não é difícil, ele é bem simples, só é um pouco trabalhoso. E assim eu faço com todas as outras linhas. Mas para mim aqui, nesse instante, é o suficiente eu ter uma linha de centro, uma linha tracejada e outras linhas contínuas, que a maioria das linhas no desenho técnico serão contínuas com várias aplicações. Inicialmente, o que eu preciso também saber nesse layer é que eu posso mudar as características desses layers. Eu posso mudar além de mudar as características, eu posso mudar o nome desses layers. Para eu mudar o nome desse layer, basta eu clicar com o botão direito em cima da palavra layer e eu posso renomear o layer. Olha, então ali eu coloco o que eu quiser. No meu caso é a minha linha de centro, eu chamei de linha de centro. Vamos renomear o segundo layer com o botão direito em cima da palavra layer, você clica e no menu Rename Layer. Eu vou renomear, vou colocar aqui tracejado. Pronto, tracejado. Então eu tenho o layer 1, agora virou linha de centro, o layer 2 tracejado. Vou deixar esses três aqui por enquanto, depois nós iremos preencher mais e fazer mais configurações. Mas, para terminar essa parte de layer, vamos só conhecer uma coisa. Eu tenho aqui um desenho de lâmpadas que estão na cor amarela. Eu tenho um desenho de um sol, né? Sol também amarelo, está brilhando. E eu tenho alguns cadeados, né, na direção da linha, e os cadeados estão abertos. Eu posso alterar as situações aí, mas o que eu fizer nesse quadro de layer irá refletir quando você estiver desenhando. Então fique atento. Inicialmente a lâmpada tem que estar acesa, o sol tem que estar dessa maneira e o cadeado aberto. Eles poderiam estar assim, a lâmpada apagada, de que ela estará congelada, né? Ele até me deu uma mensagem, ele está perguntando se eu quero torná-la desligada, se eu quero desligar realmente essa linha.
o que você gostaria de fazer, o que você quer fazer. Só que eu vou manter, tá? Não vou alterar nada por enquanto, porque para não alterar o quadro de Leia. Voltei para a posição normal só para não fazer nenhuma alteração. Então eu posso fazer isso. Eu poderia trancar esse cadeado. Vamos ver se vai dar uma mensagem. Não deu a mensagem. Então eu bloqueei a linha, eu tranquei a linha. Você não consegue trabalhar com esse cadeado fechado. Então o ideal é aberto. Vamos ver o sol, o que vai acontecer. Olha lá. Vou passar para a linha de cá só para a gente chegar. Ele ficou azul. Então significa que a linha está congelada. Então esse tipo de característica nós vamos conhecer quando estivermos desenhando. Aí eu vou bloquear, vou congelar e vou desligar a linha para vocês verem. Mas por enquanto vamos deixar nas posições iniciais. Essa é a nossa configuração de Leia inicial. Depois pode ser que tenha mais alguns ajustes, ok? E para finalizar essa configuração, eu só fecho o quadro. Fechei o quadro e o quadro já foi preenchido. Para você não correr o risco de perder todas essas configurações que você fez, o ideal é você salvar esse arquivo. Então vamos salvar isso para a gente não perder nada que nós fizemos até agora. Basta eu clicar em cima desse disquete, vou salvar, ele vai abrir uma caixa de diálogo e ele vai perguntar em qual arquivo que eu quero salvar. Então eu posso salvar em vários arquivos. Salvei aqui aleatoriamente só para... E eu vou dar um nome para ele. Aula 2. Salvei. Então, portanto, se acontecesse de o computador desligar ou acontecer algum pane aqui no software, eu não perco o que eu havia feito até agora. Então eu não corro risco de perder nenhuma das minhas configurações. E aqui em cima você pode ver que esse desenho já tem um nome, foi salvo nesse diretório, com o meu nome, com a aula, como aula 2. Então já está salvo. Agora, aquele quadro de ler que nós acabamos de fazer, olha para onde é que ele vem. Ele vem para essa barra padrão nossa. Então, se eu quiser utilizar alguma linha, eu não necessito ir lá naquele quadro. Se eu quiser mudar, intercalar as linhas ao desenhar, basta eu clicar aqui. Então, eu seleciono a linha de centro, por exemplo. Eu já tenho as características dela. É uma linha traço ponto, ela é vermelha e ela tem as características. Ela está com o cadeado aberto, ela está prontinha para ser utilizada. Se eu construir uma linha aqui nessa tela agora, ela obrigatoriamente sairá vermelha. Por quê? Eu coloquei a linha vermelha como linha corrente. Vamos ver? Olha lá, linha vermelha. Ok? Então, se você quiser, se você mudar aqui, verde. Toda linha que você fizer a partir de agora, ela será verde. Então, essa é a finalidade de configurarmos o quadro de layer. Então, terminamos aqui a nossa configuração de layer. E essa é a nossa parte 2 concluída. Nas próximas aulas, nós começaremos a customizar algumas ferramentas e utilizar algumas ferramentas para depois fazermos o desenho, o início, né, do desenho técnico. Nós nos veremos na próxima aula. Deixem os seus comentários e suas perguntas.